Olha, eu sou talvez o santista mais tranquilo do momento, nesta quinta-feira, porque afinal de contas eu vou parafrasear aquele personagem dos desenhos animados. Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Não foi por falta de aviso. Aliás, um mês atrás, quando eu fiz a live alerta para o risco de demissão de Fabian Bustos e também de Edu Dracena. Não era desejo meu, obviamente. Não era aquilo que eu queria que acontecesse. Mas com 40 anos de futebol, 30 de jornalismo, já dava para imaginar que o pior aconteceria quando surgiu o cenário da sequência de jogos do Santos na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Então vou falar aqui sobre o que eu vi na noite desta quarta, a vergonha, maior vergonha da história do Santos, se bobear. Nunca um time brasileiro foi eliminado por uma equipe venezuelana em qualquer competição sul-americana. A Venezuela é a quinta divisão do futebol mundial e o Santos conseguiu esse título, né, maravilhoso, de ser o primeiro brasileiro a cair em uma competição sul-americana diante de um time da Venezuela. Vocês estão vendo que eu estou num ritmo meio assim diferente, porque eu estou de férias, né? Por isso que eu não gravei o vídeo pós-jogo. Estou viajando, estou aqui nesse ano com este sol aqui, né? Este vídeo iluminado. Então eu vou num ritmo diferente aqui. Aliás, foi bom que eu dormi, né? Depois do jogo, porque quando acabou a partida estava todo mundo dormindo aqui onde eu estou hospedado. E tem a vizinhança aqui também, eu não ia aos berros, né? Porque tem gente que no pós-jogo quer aquele vídeo full pistola. Eu também estava com vontade de fazer o vídeo full pistola ontem. Mas ainda bem que eu estou aqui, em Águas de Lindóia, o que evitou que eu, além de passar mal, tomasse uma multa aqui do local onde eu estou. Deixa eu agradecer os nossos apoiadores, Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia e também a Isatec Informática, que sempre estão conosco. Agradecer, pedir licença e deixar aquele recado. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço que você se inscreva, deixe o like e ative as notificações. Se quiser, torne-se membro do canal. Depois de toda essa introdução, digamos, poética, queria dizer o seguinte: quando eu acordei, eu fui olhar o celular e as notícias dos companheiros de imprensa de que o Edu Dracena pediu as contas e que o Bustos seria demitido, né? Quando eu estou gravando aqui ainda não tem a oficialização, mas vai ser demitido, porque não tem o que sustente mais o trabalho do Fabian Bustos. O Santos entrou com um time em tese, com totais condições de vencer o Tátira, né? E aliás é impressionante como esse time, quando tem um a menos, joga melhor. É sinal de que acho que o inconsciente dos jogadores fala assim: opa, tem um a menos, preciso correr mais. Aí o time corre mais e cria a chance e faz gol, como fez com o Marcos Leonardo, com a ajuda do Sanches, um veteranaço que nos disseram que não tinha mais condições de jogar. Mas mesmo assim, quando ele entra, ele ajuda. Mais do que o seu Ricardo Goulart, que entra para bater pênalti e bate o pênalti do jeito que ele bateu, né? Então assim, eu costumo ser um cara justo e eu não gosto de ser cruel com as pessoas, porque eu sei que lá do outro lado tem um ser humano, né? Com família, com filhos, enfim. Mas também do nosso lado tem os seres humanos que compõem a torcida. Aqueles que, como eu, no meio de uma viagem de férias, precisam parar aqui para desopilar o fígado, né? Revoltado com a situação do clube, ou aqueles que estiveram no estádio, que pagaram o ingresso, que chegaram tarde em casa para acordar cedo no outro dia para ir trabalhar. Esses que também têm filho, também têm família, e que ao contrário dos senhores jogadores, do seu treinador, dirigentes e tal, não ganham salários milionários, não tem uma fortuna na conta do banco, né? Não ficam fazendo contas para saber o que paga e o que não paga esse mês. Está todo mundo com o burro na sombra.
apesar de alguns terem tido dificuldade no início da vida, eu sei bem, mas se a gente for ficar contando as questões do passado, a gente não analisa o presente da forma como ele deve acontecer. Então assim, Bustos escalou um time totalmente suficiente para ganhar do Táchira, mas foi um deserto de ideias durante o jogo, como sempre. O trabalho decaiu, ele mostrou algo no começo, mas não sei por que começou a se perder. Internamente o que eu sempre ouvi foi que o Bustos ele é um cara trabalhador, um cara que entende, mas que é teimoso, e que ontem, por exemplo, colocou o Bruno no time, mas o Bruno não estava na meia, né? Ele tentou o Kaique de lateral direito para dar liberdade para o Ângelo, e o Ângelo até conseguiu fazer uma coisa ou outra, mas assim como o restante da equipe, ele não teve, né? O time não tinha nada, né? Aí o Táchira faz um gol no contra-ataque, que a bola bate em todo mundo, entra, aí o juiz ainda tentou caçar lá um negócio no VAR para ajudar, uma bola na mão, impedimento, e na hora que eu vi os dois lances eu já sabia que o gol era legal. Se tivesse anulado o gol do Táchira seria uma vergonha, né? E aí completou que num outro contra-ataque, o time desesperado, todo largado, um bando na frente, o Rodrigo Fernandes é expulso. E como as coisas na gestão Bustos foram muito esquisitas, o time, repito, melhorou com um a menos. Muito porque o Lucas Braga e o Lucas Pires se mataram em campo para carregar o time para frente. Os dois laterais, né? Os principais jogadores do Santos. Depois com a entrada do Lucas Barbosa, que participou, aliás, é inexplicável o porquê esse rapaz tem tão pouca chance de jogar, e não adianta dizer que é porque o Ângelo joga ali, porque o Ângelo pode jogar na esquerda, eu já falei isso 1 milhão de vezes, né? O Lucas Barbosa contribuiu, o Sanches contribuiu, o Marcos Leonardo fez o que a gente espera dele, que é o gol. E aí fomos para os pênaltis, né? E aí entrou o Ricardo Goulart com 5 minutos para acabar a partida. Não sei se ele não tinha o aquecimento correto para bater o pênalti, ou se ele está numa nhaca desgraçada mesmo, ou se o futebol dele acabou. Mas eu que defendi tanto o Ricardo Goulart, não aceito um jogador que ganha 500 mil por mês bater o pênalti ridículo que ele bateu. Aliás, seria de ótimo tom que ele chegasse na diretoria e falasse: ó, não tá dando, eu posso tentar voltar para o Cruzeiro e para outro lugar e acabar o contrato, né? Ele não está contribuindo e está comendo um dinheiro monstruoso, assim como o Angulo, mas o Angulo não foi para o jogo, nem o Júlio, né? Foi o Goulart. Para bater pênalti, só isso ele não acertou. Então assim, ele está enganando, né? É o que os caras falam, tá roubando o clube. O cara ganha e não entrega, nem para bater um pênalti. Porque aí depois cobrar o pênalti do Lucas Barbosa, que ele bateu mal, ele telegrafou, ele ajeitou o corpo de um jeito que estava claro que ele ia perder o pênalti, né? Mas o Lucas Barbosa é menino. O Ricardo Goulart é veterano e tem um baita salário e não podia abrir as cobranças daquele jeito, né? Enfim, é a cereja do bolo de um péssimo trabalho, mais um, né? A sequência se mantém de um técnico a cada 3, 4 meses, com a diferença de que o seu Edu Dracena também tem que ir, porque foi ele que avalizou. A diretoria diz assim: não, nós temos um departamento de futebol e o responsável por ele responde pelas contratações. Foi na gestão do Edu Dracena que veio o Goulart por 500 mil, o Angulo por 500 mil, o Johan Júlio, o Maranhão, né? Jogadores que pouco acrescentam e que... teve o Maicon, é verdade, teve o Rodrigo Fernandes, mas o Maicon nem em campo teve ontem, né? Então ele é o responsável por isso. Foi ele que trouxe o técnico, foi ele que tretou com o Carille, que pode não ser o técnico dos nossos sonhos, mas tinha um trabalho iniciado. E aí ele já queria ter mandado o Carille embora no final do ano, foi convencido do contrário e minou o trabalho do Carille, ajudou a decair o trabalho do Carille, porque ele não fez pelo Carille o que ele fez pelo Bustos. Então o Dracena tinha que rodar mesmo, ainda bem que entregou o cargo. Agora, quem a diretoria vai trazer eu não sei, porque a diretoria do Santos, infelizmente, a ideia inicial dela era muito boa, de
acabar com a questão das dívidas e melhorar o aspecto administrativo financeiro do clube, mas ela tinha que ter se cercado de gente no futebol mais capacitada desde o começo. Quando ela ganhou a eleição, quando Andrés Rueda ganhou a eleição, ele não podia pegar os caras do futebol que ficaram do Orlando Rolo. Ele já tinha que ter alguém de confiança dele, ele não teve. Aliás, não tem até agora. Porque do mesmo jeito que o Santos troca de técnico, o Santos troca de gestor de futebol. Então, sinceramente, eu não sei o que pode acontecer. Agora, o técnico que vier vai ter tempo para treinar. Porque não vai ter Copa Sul-Americana e, convenhamos, não vai ter Copa do Brasil para seguir. Só vai ter o Campeonato Brasileiro, um turno inteiro, praticamente, mais alguns jogos do primeiro turno, segundo turno inteiro, para somar ponto e evitar o pior. Infelizmente, eu tinha fé que o Santos poderia ganhar a Copa Sul-Americana, mas hoje a briga é para não cair. E não diria nem que é para classificar para Libertadores. É uma briga para não cair e, quem sabe, pegar uma Sul-Americana de novo no ano que vem. Passa por um gestor de futebol mais experiente, por um treinador que não venha contratado pelo LinkedIn, que não seja uma indicação de empresários e que não seja a opção mais barata. O barato saiu caro. O Santos não quis o português, o Renato Paiva, porque ele fez algumas exigências e trouxe o Bustos, que foi o último da lista, porque era o mais barato, né? E o barato saiu caro. Então a diretoria tem que entender que técnico de futebol e gestor de futebol é homem de confiança. Não dá para fazer prospecção de mercado e ver currículo como você vai contratar um cara para TI ou para a parte administrativa do clube. Precisa contratar gente do meio, você precisa saber quem vai contratar. Agora, se quem está lá não sabe quem vai contratar, faz uma união, conversa com outras alas políticas do clube e pede dica. Pede uma dica para trazer alguém para gestar o futebol e para cuidar do time dentro do campo. E separa um dinheiro razoável para contratar alguns jogadores. Até porque, senhores jogadores, também tem culpa no cartório, né? O psicológico está abalado, eu sei, é uma bola de neve, está tudo dando errado. Mas por que não correram com 11 o que correram quando tinham 10? A mesma coisa aconteceu contra o Atlético Mineiro, né? O desespero bateu. Hoje o jogador do Santos tem que entender que ele tem que entrar desesperado em campo desde o primeiro minuto e não ver o que vai acontecer, né? Então, assim, eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia estragar minhas férias por conta desse time horroroso que o Santos tem hoje, né? Horroroso que eu digo não tecnicamente, porque eu acho que o Santos tem alguns bons jogadores, tem meninos que precisam ser bem trabalhados, mas o conjunto é horroroso. Técnico, elenco, diretoria no aspecto futebol, não tem o que defender. Não adianta, trabalho de médio prazo, longo prazo, o Bustos é bom, o Bustos podia ajudar, ele podia potencializar. Cara, desculpa, 13 jogos, uma vitória, com o Juventude com um a menos. Uma eliminação para um time da Venezuela na Copa Sul-Americana, com 2 empates, sendo que tinha que ter ganho lá, e perdendo os pênaltis. Teu jogador mais caro batendo um pênalti ridículo daquele. Eliminado virtualmente da Copa do Brasil porque tomou uma goleada para um rival. Então, jogo contra o Atlético Goianiense no final de semana virou final de campeonato, né? E eu quero ver a decência e a vergonha na cara dos senhores jogadores contra o Corinthians na outra semana pela Copa do Brasil. Então, presidente Andrés Rueda, peça ajuda. Do mesmo jeito que o senhor ajudou o Orlando Rolo, botando dinheiro do seu bolso para evitar o transfer ban, peça ajuda, né? Não se feche naquela meia dúzia que estão com você agora, porque o clube, infelizmente, isso é algo que, quando a gestão ela é ruim no aspecto do futebol, ela dá munição para quem quer destruir a gestão. Só deu munição para os seus rivais, né? Com essa pífia atuação no futebol, né? Ainda estão falando que vão vender jogador aí. Tem que vender, tem, né? Vai fazer o quê? Mas vende direito, pelo menos, né? Ângelo, sei lá quem mais que pode sair. Lucas Braga. Triste demais. Triste demais o que fizeram com o Santos. Desde lá atrás, é verdade, eu sempre falo isso, tem a herança maldita, mas tem o momento maldito também, né? É um conjunto de peças, cada um tem a sua responsabilidade. Então, tiveram responsabilidade no passado, tem responsabilidade no presente. Então é isso. Caiu o Bustos, a gente já sabia que isso ia acontecer há um tempo, né?
já imaginava que isso ia acontecer, porque o time não melhorava, o time não melhorava, o time não melhorava. Ele escalava errado, insistia com um jogador que não dava certo. Deixava de lado quem podia contribuir. Aí não tem o que fazer, não tem escapatória, né, meus caros? Então é isso. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Não sei se sai nome de técnico do Santos tão cedo. E eu, como estou de férias, já disse, eu vou voltar aqui, provavelmente só para o pré-jogo, tá? De Atlético Goianiense e Santos Atlético Goianiense, o pós-jogo. Mas, se por um milagre, se houver agilidade, sai o nome do técnico, a gente volta aqui e dá um jeito, né? Ou deste cenário ensolarado em que estou, ou em outro lugar. Aliás, para terminar mesmo, vou mostrar para vocês aqui. Pelo menos uma coisa bonita para vocês terminarem aqui, ó. Natureza. Tá bom? É isso. Tá bom? Nos encontramos no próximo vídeo do Canal 10. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.